esperava muito daquele filho, e agora o via atirado às feras herodianas e ao poder romano. Pressentia tragédia, mas esperava no poder de Yahvé. Quem sabe se aquilo não passaria logo e Jesus voltaria aos trabalhos da carpintaria. Como acontecia com todos os que sonhavam com a expulsão dos romanos ou apenas queriam defender a pureza de Israel, ameaçada pelos goim e pelos traidores da nação, Jesus conseguiu adeptos que acreditavam nos seus poderes secretos. Entre esses, ele escolheu os que julgou mais capazes de enfrentar a temerária empreitada. E foi então, só então, que as lendas da sua infância mágica, do seu nascimento miraculoso, da sua adolescência de sábio precoce, da sua consciência de ser um novo Davi, rei dos judeus e senhor da terra prometida, começaram a formar-se e espalhar-se entre o povo. Era necessário que ele nascesse em Belém de Judá, na cidade de Davi, segundo as predições bíblicas. A imaginação popular aproveitou o recenseamento de Quirino, que só ocorrera 10 anos depois do seu nascimento, para fazer que José e Maria fossem a Belém e o menino nascesse no lugar devido. Era fácil imaginar que naquela noite de inverno o céu estava mais rutilante, que os anjos baixaram no horizonte para cantar louvores ao Messias, que os animais se juntassem em torno do recém-nascido para aquecê-lo com o seu bafo, que os pastores se ajoelhassem comovidos nos campos gelados e que os reis magos de reinos distantes e misteriosos descobrissem no céu a estrela de Davi e se apressassem a levar ao Messias os seus presentes simbólicos. A mentalidade mitológica tem o poder do vegetal, suga da realidade os elementos necessários à elaboração da seiva e com esta produz flores e frutos. O mito nasce da água ou da terra, mas projeta-se nas estrelas. Por isso diziam os romanos prudentes que não se devia tomar a nuvem por Juno, a deusa que podia surgir no céu a qualquer momento. Parece-nos incrível que os homens daquele tempo se deixassem levar por tantas fantasias. Mas acaso os homens de hoje, na era da razão, ainda não são capazes de criar e alimentar mitos? Também o nascimento de Buda foi cercado de fatos maravilhosos, de incríveis milagres. Mas só depois que ele já havia crescido, casado e abandonado sua mulher no palácio real para se entregar à busca da verdade. Este quadro do nascimento e desenvolvimento de Jesus, inteiramente despido dos acessórios mitológicos, pode parecer frio e vulgar, sem dados positivos que possam comprová-lo. Por outro lado, a tradição mitológica, arraigada no espírito popular e alimentada pelas festas e cerimônias religiosas, fará que muitas pessoas rejeitem indignadas essa simplicidade. Mas, como lembra Guignebert, os que pensam que o cristianismo nasceu e se desenvolveu de maneira diferente das demais religiões, estão seguramente enganados. As leis que regem os processos sociais são tão seguras e permanentes como as que regem, segundo querias pensar, os nossos processos fisiológicos. No desenvolvimento das instituições religiosas temos sempre de considerar a presença de dois fatos básicos, a realidade histórica e a elaboração mítica dessa realidade. Não se trata de um processo exclusivo das religiões. Em todos os fatos sociais a imaginação se infiltra, produzindo e desenvolvendo o mito, em maior ou menor escala. No caso das religiões todas as escalas se rompem, pois a imaginação é estimulada fortemente pela paixão. As pesquisas históricas sobre as origens do cristianismo, passadas pelo rigor do crivo metodológico, em mais de um século de trabalho, por uma equipe de especialistas universitários, não deixam a menor dúvida sobre as fantasias piedosas tecidas em torno do nascimento e da vida de Jesus. Não se trata mais de qualquer dúvida sobre a sua existência histórica, mas não resta também nenhuma possibilidade de se admitir como reais as lendas criadas a seu respeito. Os documentos, os costumes, as tradições do povo, muitas delas conservadas até hoje no meio judaico, constituem o acervo de provas que permitem a reconstrução dos fatos em sua simplicidade verdadeira, pois só a realidade é simples no plano histórico, negando a complexidade imaginosa dos mitos. Quem não dispõe de mentalidade positiva, preferindo embalar-se nos sonhos, deve ficar com a visão mitológica de seu agrado, mas convém ao menos compreender que fez uma escolha temerária,
pois a fantasia se desfaz inexoravelmente no tempo. O cristianismo, que pelo poder do seu conteúdo moral e espiritual já podia nos ter dado um mundo melhor, foi frustrado na sua intenção pelo apego dos homens ao maravilhoso, ao fantástico, e pela indiferença preguiçosa dos comodistas, que só pensaram em se acomodar e tirar proveito das situações criadas. Jesus não foi um alucinado, como diagnosticou Binet Sanglé, nem um Deus, como querem ainda hoje os religiosos ingênuos, mas um homem, encarnação de um espírito superior, que se encarnou num momento decisivo da evolução humana, a fim de dar a sua contribuição para o progresso da Terra. Ele mesmo insistiu sempre em sua condição humana, chegando mesmo a comparar-se com os demais e afirmar que qualquer um poderia fazer o que ele fazia. Por isso foi preso e morto pelos dominadores da época, que se sentiam ameaçados pela verdade que ele ensinava. E depois de morto, segundo os processos de execução do tempo, renasceu em espírito como todos nós renascemos após a morte. Esta redução fenomenológica da figura sagrada do Cristo pode parecer exagerada. Algo diferente devia caracterizá-lo, para que ele pudesse impor-se como se impôs num meio discutidor como o judaico. Claro que existia, mas não no sentido sobrenatural. Jesus se impunha pela superioridade moral e intelectual, pela sua presença irradiante de amor e simpatia para com todos, pelo seu espírito compreensivo, pela sua personalidade espiritual transbordante de bondade. Mas também pela sua firmeza e energia, pela coragem de enfrentar todas as situações, por mais difíceis que fossem, pela sua franqueza na repulsa ao mal e a sua posição definida em todas as questões. Dispunha de dons espirituais que lhe permitiam curar, prever o futuro, libertar as vítimas de obsessões, como fazem hoje os médiums suficientemente moralizados. Todo esse conjunto de qualidades superiores está hoje provado pelas pesquisas psicológicas e parapsicológicas. Mas o que mais impressionava o povo e as autoridades do tempo era a sua disposição para o sacrifício, a ausência de medo diante do perigo. Pode-se alegar, contra isso, o seu pedido no horto para que o cálice da amargura fosse passado além. Mas esse episódio é também marcado pela presença de elementos míticos e aparece interpretado de maneiras diversas pelos exegetas. O seu brado final na cruz, meu Deus, por que me desamparastes? Revela a sua condição humana na hora da agonia, quando as forças do corpo falecem e o espírito fraqueja. Ele se mantinha nessa condição, negando-se a diferenciar-se dos outros, da espécie humana a que se ligara. Ainda nesse episódio os elementos míticos, como o rasgar do véu do templo, o escurecer do céu, o tremor da terra e assim por diante. É principalmente nesses momentos agudos da sua vida e da sua paixão que o colorido emocional do mito se manifesta, tirando-lhe a naturalidade e a grandeza. Sim, a grandeza, porque esta não está no mito, mas no homem. As relações de Jesus com Deus, o Pai, se passam na intimidade de sua alma e não dos rituais do templo ou de fórmulas exclusivas. Ensina os discípulos a se dirigirem a Deus com a sua mesma simplicidade e naturalidade, com as expressões simples e humanas do Pai Nosso. Não usa vestes sacramentais, usando apenas a túnica e as sandálias. Não fala ao homem corpóreo, mas à alma do homem, tocando-lhe os sentimentos mais profundos. Chama-se ao mesmo tempo Filho de Deus e Filho do homem, pois essa é a condição humana de todos nós. Não se coloca de intermediário único do homem com Deus, elemento mítico que a Igreja acentua como ponto central da revelação nos evangelhos sinópticos, pois ensina os homens a se dirigirem diretamente a Deus. E quando exclama que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é para afastar os homens dos caminhos traiçoeiros da hipocrisia farisaica, e indicar-lhes o caminho seguro dos seus ensinos renovadores. Havia uma oposição clara entre ele, que não ensinava o que era dele, mas o que recebera do Pai, e os fariseus, que ensinavam o que não haviam entendido. Era preciso mostrar claramente que os ensinos do templo estavam superados e deviam ser substituídos pela boa nova que ele trouxera à terra. Sua posição era declaradamente reformista. A velha religião judaica havia perdido o seu conteúdo espiritual.
transformara-se numa instituição política e comercial. Os fariseus dominavam Israel, ligados aos romanos invasores. O culto externo se refinara e multiplicara as suas exigências para os fiéis, obrigando-os a pesados sacrifícios, tanto para o cumprimento das obrigações rituais, quanto para a onerosa contribuição em dinheiro que, pelas mais variadas formas, deviam pagar aos cofres do templo, além dos tributos cobrados rigorosamente pelas autoridades romanas. Como Jesus enfrentou o problema da dominação estrangeira. O episódio da moeda parece colocá-lo numa posição neutra, até mesmo comprometedora: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma fórmula tipicamente oriental, acomodatícia e protelatória. Mas a situação estava demasiadamente tensa e perigosa. Os rebeldes judeus eram poucos e não dispunham de armas nem de técnica para enfrentar as guarnições romanas fortemente armadas e treinadas. A revolta de Judas Galonita havia sido profundamente desastrosa. Os rebeldes que não morreram na luta foram crucificados ao longo das estradas principais e ali deixados expostos para escarmento do povo. Naquele momento, os que se recusavam a pagar o tributo eram castigados ou mortos pelos romanos, com auxílio das próprias autoridades judaicas aliadas aos invasores. Era sabido que Jesus se voltara contra o templo e os rebeldes procuravam o seu apoio. Se ele tomasse uma atitude política favorável aos rebeldes, a sua fama messiânica precipitaria mais um massacre romano sem nenhum proveito, servindo apenas para cobrir Israel de mais sangue e maior desespero. A sua própria autoridade moral desapareceria, pois esperavam dele a libertação de Israel pelo mágico poder messiânico. Seu anseio de libertação não era patriótico, era humano e universalista. Sua resposta segura e sensata liquidou a questão e lhe permitiu a continuidade da sua obra redentora. Se Jesus fosse o louco da diagnose tardia de Binet Sanglé, em seu livro La Folie de Jesus, A Loucura de Jesus, teria naquele momento precipitado uma das sangrentas tragédias coletivas da história, sem nenhum resultado benéfico. O episódio da moeda romana esclarece a posição de Jesus diante do mundo. Ele enfrentava os problemas do mundo como um homem do seu tempo, mas dotado de visão mais profunda e mais ampla que os demais. Era um judeu integrado na raça, engajado na luta pelos direitos do povo, contra o sacerdócio traidor e os potentados traidores, mas não limitava sua visão à Judéia, abrangia nela todos os povos e todas as raças da terra. Seu objetivo era a libertação do homem, não dos homens desta ou daquela nação, desta ou daquela raça. Por isso falava às almas encarnadas, despertando-as na carne, e não às encarnações de almas que em geral se perdiam na atração dos interesses imediatistas da vida material. Difícil posição, que exige um equilíbrio perfeito do espírito, um senso agudo da realidade imediata em sua relação dinâmica, não raro contraditória, com a realidade absoluta. No episódio da moeda, Jesus agiu com decisão instantânea, numa intuição total das implicações do problema que lhe propunham. Sua resposta foi um golpe de asa, ligando o céu e a terra, o problema humano ao problema espiritual, para lhe dar a única solução possível. Até hoje a maioria não percebe a grandeza daquela resposta, que fez silenciar a malícia dos interpelantes. Vêem nela somente o que nela não existiu, a manobra astuciosa para safar-se de uma dificuldade. E isso nos dá a medida da nossa evolução terrena. O episódio da mulher adúltera que ia ser lapidada nos mostra outro ângulo da posição de Jesus diante do mundo. Jesus não discute com os guardiães pretensiosos da moral social. Não perde tempo em argumentar com aqueles fanáticos palradores, viciados em sofismas e jogos de palavras. Permite a lapidação da infeliz, mas com uma condição: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não se dirigiu à mente daqueles homens ligados aos problemas mundanos. Propôs-lhes uma questão de consciência, falou-lhes às consciência e portanto à alma de cada um. E com isso bloqueou o fluxo da loucura coletiva, do sadismo e da brutalidade prestes a explodir. Os braços desceram, as mãos se abriram e as pedras caíram no alvo natural, o chão.
Dizem que hoje o efeito seria o contrário, pela inconsciência dominante. Mas naquele tempo a situação consciencial não era melhor. O que hoje falta é quem saiba falar às almas e não aos homens. Então Jesus se dirige à mulher: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, e não peques mais. Ninguém nos diz o que aconteceu após isso. Mas é evidente que Jesus preparara as condições necessárias, com todo o impacto daquele momento, para falar também à alma emocionada da pobre mulher. O problema sexual, por sua própria gravidade, fundado nas bases da vida e envolto nas mais profundas aspirações da alma, tornou-se para o homem comum o campo preferido dos seus desabafos contra a pressão social e do livre exercício da sua prepotência. Mata-se na defesa da honra ou por amor com a maior facilidade. Porque todos justificam esses crimes, pois todos têm a sua culpa no cartório e desejam descarregá-la no próximo. A mulher lapidada seria a vítima das culpas recalcadas dos lapidadores. Jesus fez o contrário, tocou nas culpas de cada um e desarmou-os a todos, porque todos sentiram que eram irmãos e comparsas daquela pecadora que desejavam massacrar ao invés de ajudar. Sua posição nesse caso confirma-se na atenção a Madalena, aceitando a sua unção, que os judeus consideravam impura, e integrando-a no seu grupo de auxiliares. E foi ainda mais longe, aparecendo a ela em primeiro lugar após a ressurreição. Como se confirmava espiritualmente o acerto de sua posição terrena em face do problema, para que não restassem dúvidas entre os discípulos. Que terrível contraste nos oferece o cristianismo oficial, em relação ao Cristo, nesse problema. A sexualidade, não apenas o sexo, é considerada fonte de pecado e todas as suas exigências devem ser sufocadas pelos cristãos. Essas exigências não se referem apenas no ato sexual, do qual nascemos, mas ao simples desejo que abre portas ao diabo e ao próprio sentimento de amor que atrai as criaturas e lhes desperta o anseio de unidade afetiva, de fusão de almas para a realização recíproca dos objetivos da vida. O celibato sacerdotal, a clausura das freiras, os cilícios aviltantes, a deformação das adolescentes nos conventos através de instrumentos medievais para impedir o desenvolvimento normal dos seios, a obrigação de tomarem banho com roupas, sem se desnudarem, para que não se perturbem com a própria nudez e o diabo não as tente ao vê-las nuas, são apenas alguns dos frutos bastardos dessa contradição ao Cristo. E tudo isso em nome do Cristo e da sua doutrina redentora. O cristianismo, que veio dar ao homem vida em abundância, transforma-se em repressor brutal e ignorante das manifestações da vida. O Cristo, que falava de beleza e da perfeição, passou a patrocinar os processos da deformação humana, no corpo e no espírito. Os chineses diminuíam os pés das mulheres para embelezá-las, os cristãos deformam os seios das adolescentes, atrofiando-os com a tortura de instrumentos medievais, deformando-lhes a mente com o temor constante do diabo, enfeiando-as. O cristianismo do Cristo era um defensor da mulher, exaltava-lhe a beleza e a ternura, estimulava a sua pureza espiritual, integrava nos próprios trabalhos messiânicos, perdoava-lhe os erros e louvava a sua capacidade de amar. Madalena foi perdoada porque muito amara. O cristianismo oficial vestiu as mulheres de pesadas vestes negras, tirou-lhes o viço e a beleza, condenou os impulsos amorosos, fanou-as nos recessos dos conventos e muitas vezes as transformou em criaturas hipócritas e rancorosas. Muitas freiras voltaram da morte para gemer junto ao leito das companheiras e contar-lhes os segredos do purgatório, onde julgavam estar, submetidas às torturas da consciência culpada. É o que se vê, por exemplo, no livro O Manuscrito do Purgatório, publicado na Espanha com todas as licenças eclesiásticas e traduzido e publicado no Brasil, por Edições Paulinas, de Petrópolis, na tradução do Padre Júlio Maria, também com todas as licenças das autoridades eclesiásticas brasileiras. O caso de Zaqueu revela-nos outro ângulo da posição do Cristo diante do mundo. O pequenino e detestado publicano, ladrão contumaz, sobe numa árvore para ver Jesus passar na rua, no meio da multidão. Jesus poderia ter passado indiferente,
como se não visse o publicano. Mas, ao invés disso, para sob a árvore e permite que o leve à sua casa, pois quer hospedar-se com ele. Quantos murmúrios teriam havido, quantos mexericos na multidão, quantos olhos arregalados de espanto. O Messias hospedar-se na casa de um publicano, talvez do pior deles. Zaqueu se comove com aquela honra inesperada. Promete devolver à pobreza a metade da fortuna acumulada com os seus roubos. Zaqueu se convertia, não a esta ou aquela religião, mas ao bem, à dignidade humana. Quem conheceria a mecânica social que através de pressões sucessivas, teria levado Zaqueu ao caminho do roubo? Jesus não o condenou, premiou-o. Mas esse prêmio tocou a consciência do publicano e ele se afastou do erro. O que interessava a Jesus não era a condenação, mas a salvação. A culpa de Zaqueu não era só dele, era também e principalmente da sociedade hipócrita e gananciosa em que vivia, daqueles que o forçaram a roubar para não perecer sem pelo menos a defesa do dinheiro, daqueles que o isolaram no aviltamento de si mesmo, que lhe negaram até mesmo a convivência do seu povo e o impediram de recorrer ao socorro e ao amparo da sua própria religião. Jesus não se interessava pela opinião dos doutores do templo, cujas mãos não estavam manchadas apenas pelos atos de rapina, mas também pela traição ao povo, à nação, às leis de pureza que fingiam sustentar. No caso da mulher samaritana e do bom samaritano, essa posição de Jesus se confirma na rejeição do sectarismo, do orgulho religioso, da pretensão hipócrita de pureza. Não se precisa aprofundar mais na relação dos fatos significativos da vida de Jesus. Bastam esses fatos para vermos que o chamado cristianismo oficial, como disse Stanley Jones, está mais distante do Cristo do que o chamado cristianismo marginal dos nossos dias. A marginalidade, no caso, é determinada pelos que se apossaram indevidamente das fontes do ensino do Cristo e sobre elas construíram edifícios que, como cenotáfios dos profetas, grandiosos por fora mas vazios por dentro, pois nem sequer os restos mortais do homenageado se encontram no silêncio abismal do seu interior. Jesus de Nazaré não é filho unigênito nem primogênito de Deus, cuja paternidade não decorre de gerações biológicas. É um filho de Deus como todos nós, com a diferença apenas do seu grau de evolução, que é muito mais do que podemos supor. Espírito que evoluiu em mundos anteriores à Terra, subindo ao plano das constelações dos mundos superiores, voltou aos planos inferiores por um impulso de amor, para nos dar na Terra a possibilidade de avançarmos também, como ele, na direção das estrelas. Por amor entregou seu sacrifício de mergulhar na carne, sofrendo todas as consequências dessa decisão consciente, a fim de nos arrancar do tremedal das ideias rasteiras e do círculo vicioso das encarnações repetitivas. Sua glória não é a de haver morrido na cruz, entre o bom e o mau ladrão que representam a nossa humanidade, mas a de haver ressuscitado para nos provar que todos ressuscitaremos. 8. A desfiguração do Cristo. A transfiguração no Tabor, a ressurreição, o momento que acompanhou os discípulos no caminho de Emaús e a sua ascensão em Betânia, são episódios que causaram entusiasmo entre os mitólogos, naturalmente interessados em provar que Jesus de Nazaré era simplesmente um mito. A sensação de realidade que possuímos da nossa própria integridade física, o hábito de nos apoiarmos na realidade perceptível como garantia da veracidade da nossa própria existência e a ilusão da constância de nossa forma física, levam-nos a considerar o que se apresenta como instável e mutante na condição de simples ilusão. A fantasia, o sonho, o mito, nada mais são do que elementos imaginários que se inserem fugazmente no duro mundo concreto da existência. Não obstante, sabemos que existência, segundo a definição das filosofias existenciais da atualidade, é puramente subjetiva. Nós mesmos, nesse caso, somos irrealidades ideais que nos inserimos furtivamente na realidade objetiva. As metamorfoses de Jesus não diferem daquelas por que passamos em nossa própria vida. Na ressurreição, Madalena não reconhece de imediato a presença de Jesus e o confunde com o jardineiro.
Tomé recusa-se a aceitar a veracidade das manifestações do Senhor no cenáculo das reuniões apostólicas e só se convence ao tocar as chagas da crucificação. Os discípulos de Emaús só reconhecem o Mestre, que para eles estava morto, no ato de partir o pão, quando ele se identifica pelos gestos e a atitude. O mesmo acontecerá com os discípulos a caminho da Galileia. Mas a ascensão em Betânia mostra-se tão carregada de elementos míticos, que só hoje pode ser encarada como parcialmente verídica, graças ao conceito de paranormalidade e às novas leis descobertas no campo da fenomenologia de ordem física. Sem o conceito atual do corpo bioplásmico, que confirma a tese cristã do corpo espiritual e a descoberta espírita do perispírito, no século passado, não poderíamos admitir o episódio da ascensão em termos de realidade visível. Também no episódio do Tabor, com a presença de Elias e Moisés ao lado de Jesus, tudo não passaria de uma alucinação mística de natureza estritamente simbólica. Mas as pesquisas metapsíquicas e parapsicológicas do nosso tempo revalidam a realidade do episódio, sem com isso negar a presença, no mesmo, de elementos míticos decorrentes de funções dos arquétipos do inconsciente. Ao lado desses episódios, que têm hoje o apoio das novas descobertas científicas, aparecem outros que se caracterizam como inapelavelmente mitológicos. Gignebert, que considera o episódio da Paixão como tipicamente histórico, bem enquadrado na realidade do tempo, repele a interpretação do mesmo pelos gnósticos docetas, no primeiro século. Segundo estes, a estranha figura de Simão Cireneu, que chega do campo e ajuda Jesus a carregar a cruz até o Calvário, toma as feições e o aspecto geral de Jesus, enquanto este se revestia de todo o aspecto do camponês piedoso. Dessa maneira, chegando ao Monte das Oliveiras, os soldados incumbidos da execução crucificaram o Cireneu em lugar de Jesus, que tranquilamente deixou a sua imagem na cruz e se retirou para surpreender os seus apóstolos e discípulos com a sua pretensa ressurreição. Os docetas sustentavam que Jesus não tinha realidade física, que o seu corpo era apenas aparente. Sua posição contrariava as teses de encarnação do Cristo, apresentando-o como uma espécie de Deus mitológico, sob a influência das ideias helenísticas. O docetismo exerceu grande influência em Alexandria, propagando-se a Éfeso, onde o apóstolo João instalara a sua escola cristã. João refutou a tese doceta como herética, pois além de não corresponder à realidade histórica, transformava o Cristo num falsário. Renan conta um curioso episódio em que João se dirige com seus discípulos ao balneário público de Éfeso, e ali chegando volta com os discípulos, dizendo-lhes: o balneário vai cair, pois lá se encontra Cerinto, o maior dos mentirosos. Cerinto era um dos introdutores do docetismo em Éfeso. Essa teoria absurda reapareceu na França, através de uma obra confusa e carregada de pesado misticismo ridicularizante. Um advogado de Bordeaux, Jean-Baptiste Rostaing, elaborou essa obra através de comunicações mediúnicas atribuídas a Moisés, João Batista, os apóstolos e os evangelistas. Um grupo místico do Rio de Janeiro adotou com entusiasmo essa obra, conseguindo apossar-se da Federação Espírita Brasileira, e até hoje a propaga e sustenta, contra a maioria das instituições espíritas do Brasil e do mundo. É inacreditável o fanatismo dos rostenguistas, o que se justifica pela sua mentalidade antirracional, apegada aos resíduos do passado mágico e mitológico, portanto contrária à posição racional do cristianismo e do espiritismo. Esses defensores do absurdo chegam ao cúmulo de citar a obra mistificadora, Os Quatro Evangelhos, como uma das 10 obras mais importantes da literatura mundial, e Rostaing, como uma das 10 maiores figuras da humanidade. Kardec condenou essa obra, o que provocou um revide de Rostaing. Ao episódio do Tabor, cujo relato evangélico apresenta todas as condições de um fenômeno paranormal, inclusive com a atitude dos apóstolos, que sugere a doação de energias ectoplásmicas para a aparição de Elias e Moisés, a fábula dos docetas, como o apóstolo Paulo a classificou, apresenta-se como uma das mais estranhas desfigurações do Cristo.
Essas desfigurações forneceram elementos ricos e valiosos aos mitólogos para negarem a existência real e histórica de Jesus de Nazaré, como fizeram Arthur Drews e Georges Brandis, entre outros. Nas reuniões dos cristãos primitivos, logo após a morte de Jesus, o chamado culto pneumático era constantemente tumultuado pelas manifestações de espíritos turbulentos e grosseiros, que diziam pesados palavrões contra o Messias. O apóstolo Paulo nos oferece o modelo de um culto pneumático no capítulo intitulado Sobre os Dons Espirituais, em sua Epístola aos Coríntios. O nome do culto era derivado da palavra grega pneuma, que significa espírito e sopro. Paulo aconselha a ordem rigorosa no culto, falando cada profeta por sua vez e permanecendo os outros em oração, precisamente para evitar a interferência de manifestações agressivas. O profeta eram que hoje chamamos médiuns, os intermediários entre os espíritos e os homens. Como haviam muitas comunicações em línguas estranhas, como as ocorridas no Pentecoste, Paulo recomenda que ninguém aceitasse comunicações em língua que ninguém da mesa conhecesse, pois, sem poder traduzi-las, a manifestação não serviria para ninguém. Esses cuidados permanecem no Espiritismo, e muitas sessões mediúnicas seguem a orientação paulina. Não obstante, a situação hoje é diferente, pois a mediunidade, profundamente estudada e pesquisada, em todo o mundo, pode agora ser mais bem controlada. As sessões mais proveitosas e produtivas são aquelas em que há maior liberdade, proporcionando diálogo entre espíritos comunicantes, para a maior elucidação dos problemas em causa. Vários doutrinadores entram em ação, de maneira que os médiuns presentes são mais bem aproveitados. Ainda hoje aparecem, em menor número e com menos violência, espíritos agressivos que repelem o Cristo. Esse fato é importante porque mostra a continuidade do culto pneumático e a insistência dos espíritos inferiores na desfiguração do Cristo, que chegam a chamar ainda de embusteiro. São esses os espíritos da mentira, em oposição aos espíritos da verdade, que procuram esclarecer e orientar as entidades malfeitoras. O interesse em desfigurar o Cristo vem dos planos inferiores do mundo espiritual e se manifestam de várias formas, pelas comunicações mediúnicas inferiores, pelas intuições dadas a adeptos do cristianismo e do espiritismo para introduzirem teorias e práticas ridicularizantes no meio doutrinário, sempre atribuindo a Jesus posições, palavras e atitudes que o coloquem em situação crítica pelas pessoas de bom senso. Para isso, as entidades mistificadoras se aproveitam da ignorância e da vaidade de criaturas desprevenidas, da autossuficiência de criaturas autoritárias e arrogantes, que facilmente se deixam levar por elogios e posições lisonjeiras que podem exaltá-las na instituição a que pertencem. A gigantesca luta empreendida pelo apóstolo Paulo, após a sua conversão, para preservar a pureza dos ensinos de Jesus e da sua excelsa figura, em meio aos próprios apóstolos do Mestre, revela de maneira eloquente a dificuldade dos homens para compreenderem a verdade cristã. Os apóstolos judaizantes, como ele os chamou, e entre os quais se encontrava o próprio Simão Pedro, pode nos dar a ideia do que realmente se passa nesse caso, para não cairmos também em interpretações místicas de uma situação natural, proveniente da falibilidade humana. Não se trata de nenhum mistério, de uma potência satânica a espreitar-nos nas trevas, de um reino do diabo a combater o reino de Deus, de uma figura assustadora do anticristo a lutar contra o Cristo. O próprio episódio evangélico da tentação de Jesus no deserto, pelo diabo em pessoa, revela-nos o seu sentido alegórico no fato incontestável de que a tentação era provocada em Jesus por insinuações lisonjeiras. A condição humana de que ele se investira, para viver entre os homens e falar-lhes como homem, o sujeitava naturalmente à fascinação das ilusões terrenas. Jesus meditava sobre a missão difícil que ia realizar, cheia de perigos evidentes, e na meditação se infiltravam naturalmente as opções da fuga. Em todas as grandes religiões encontramos figuras diversas dessa luta, em que o espírito superior enfrenta as solicitações do plano inferior e precisa vencê-las para não fracassar nas batalhas que vai travar.
Na história de Buda, surge a alegoria das tentações no momento em que ele se senta sob a árvore da meditação. No islamismo temos o exemplo do que pode acontecer ao espírito que se deixa vencer. A guerra incruenta do espírito para ajudar o homem a elevar-se, transforma-se no domínio absoluto da espada e do alfange, desencadeando a terrível guerra do Islã, em que o cristianismo, de cujas entranhas nasceu o islamismo, se converte no inimigo a ser derrotado pela força das armas. Cada forma de vida tem as suas leis, constitui-se de um vasto e profundo sistema de ações e reações, causas e efeitos que formam a teia de aranha em que a própria aranha se enrosca para poder viver. Essa teia pode ser definida como um campo estruturado de forças a que o espírito se imanta e ali permanece subjugado pelas forças gravitacionais do campo. A lei de inércia, que mantém a estabilidade das coisas e dos seres, no processo de conservação, tange na pedra que repousa no chão, quanto no espírito que repousa em seu próprio modo de ser. Essa lei não é má nem diabólica, é natural e faz parte do processo evolutivo. Mas a mente humana, com sua tendência antropomórfica, reveste os seus efeitos de características humanas. O mito do diabo não é mais do que uma forma do antropomorfismo que se infiltra em todas as nossas fases de transição para planos superiores do espírito. Por isso, Jesus preceituou: vigiai e orai. A vigilância se exerce primeiro em nós mesmos, em nosso íntimo, e a seguir na relação social. Depois do episódio da estrada de Damasco, Paulo recolheu-se à meditação no deserto para reestruturar a sua situação espiritual, profundamente abalada pelo terremoto psíquico e emocional do encontro com Cristo. Só então poderia voltar à ação, às atividades do seu apostolado, que o Cristo transformara de judeu a cristão. Muitas vezes sentiria ainda os impulsos anteriores influindo na sua nova conduta. Muito teria de lutar para não cair de novo no campo estruturado e sempre ativo dos seus condicionamentos. E que enfrentou fracassos não há dúvidas, pois ele mesmo clamou: miserável homem sou, que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Tinha um espinho na carne, segundo declarava, e um espinho inquietante que os outros viam e comentavam. Mas a sua intenção firme de vencer, a sua convicção da realidade espiritual do Cristo e a sua vontade em permanente tensão levariam à vitória sobre o diabo, sobre as forças retrógradas em atividade no seu íntimo. Venceu galhardamente no tocante a si mesmo, na batalha eterna. Mas no campo das atividades externas, não conseguiu livrar-se de condicionamentos judaicos enraizados, que o levaram a tomar uma posição negativa no tocante às mulheres, sempre mantidas na área da submissão escravagista, e no tocante à doutrina cristã, que enredou na sistemática da Igreja, tendo mesmo fundado a Igreja Cristã Independente em Antioquia, com sua incipiente hierarquia sacerdotal. Não conseguiu perceber o sentido profundo da renovação cristã, o significado interior da liberdade em Cristo, e nem foi ele nem Jesus, nem Pedro o fundador da religião que deformaria totalmente o cristianismo do Cristo. Claro que a instrução de Paulo não era essa. Ele sonhava com um cristianismo puro, severo, bem estruturado, com a disciplina judaica do templo, sustentando a verdade cristã num mundo indisciplinado que devia organizar-se na ordem da moral cristã. Seu erro foi justamente esse. Jesus de Nazaré nunca mostrara interesse pela pompa e a disciplina fria do templo. Como afirma Gignebet, ele não queria fundar nenhuma religião e nenhuma igreja. Jesus falava às almas, não aos robôs das instituições sociais. Não pretendia organizar exércitos poderosos para Yahvé, que já perdera os seus para o furioso Júpiter capitolino. Não queria tropas ao seu serviço, mas rebanhos pastando nos campos ao alvorecer. Queria a terra florida com a germinação das suas palavras. O cristianismo não surgia como religião formal, mas como a pura essência da verdade. Um movimento de almas, não de corpos materiais animalizados e atrelados ao carro dos poderosos. Paulo, que se formara na disciplina farisaica, não podia compreender esse anarquismo do espírito, que antes lhe parecia vagabundagem, indisciplina, sonho irrealizável de um poeta inspirado nas utopias platônicas.
Não lhe passaria pela mente dizer isso de Cristo. Assim, Cristo só poderia desejar a estruturação de uma igreja forte e poderosa, insuflada pelo sopro do Espírito messiânico. A fracassada tentativa dos apóstolos, com o velho Pedro à frente, de organizar a comunidade descrita no livro de Atos, comprovava isso de maneira absoluta. Paulo quis e fundou a igreja em Antioquia, mas os romanos deram a cadeira que lhe pertencia ao velho Pedro. Era muito importante, naquele tempo, falar em Cristo crucificado, porque essa imagem chocante mostrava Jesus como vítima da maldade humana, particularmente dos poderosos da terra. A simples menção desse nome despertava a lembrança do conluio judeu-romano para esmagar as esperanças de Israel. Hoje essa expressão soa falsa, pois o Cristo desfigurado aparece também como rei, como um mito grego, como uma divindade da magia primitiva, que sacerdotes paramentados podem obrigar a se transubstanciar nas espécies materiais de uma forma sacramental. Hoje, além disso, o Cristo crucificado aparece como instrumento dócil de demagogia política, símbolo de perseguições religiosas, de fogueiras assassinas, de guerras violentas, de mentiras interesseiras pregadas ao povo através de 2 milênios de incessante deformação de sua figura humana e de sua doutrina de justiça e amor. Hoje só existe um símbolo para o Cristo, o da ressurreição. Provada cientificamente a existência do corpo espiritual, provada a continuidade da vida triunfante após a morte, provada a herança de Deus na imensidade do cosmos povoado de mundos, provada a ineficácia das instituições religiosas e seus métodos para levar os homens a Deus, pois que a maioria se afastou de Deus e o considera como superstição estúpida, só a figura do Cristo ressuscitado, triunfando sobre a veleidade dos poderes terrenos e confirmando em si mesmo a verdade dos seus ensinos, poderá libertar as consciências do apego às coisas perecíveis, dando-lhes a confiança no poder superior do Espírito. Se somos espíritos e não apenas um corpo material, e se temos a certeza de que o Cristo continua vivo e a nos inspirar em nossas lutas no caminho do bem, por que cultivarmos a morte e até mesmo as imagens de um cadáver que não foi encontrado no túmulo? A desfiguração do Cristo atingiu o máximo nessas imagens frias que dormem o ano inteiro nas criptas das igrejas, à espera do seu enterro anual, com luto, choro e velas acesas. O sadismo humano se revela num automatismo consciencial que o perpetua nas gerações sucessivas. Chegou o momento de compreendermos que o Cristo está diante de nós, na plenitude de sua vida e seu poder, procurando despertar-nos do pesadelo da morte. 9. Os mandatários de Deus. Suprimido o culto pneumático do cristianismo primitivo, quando as entidades espirituais se comunicavam com os apóstolos e discípulos de Jesus através da mediunidade, interrompeu-se o intercâmbio cristão entre os espíritos e os homens. Jesus terminara sua missão e retornara ao mundo espiritual. A Casa do Caminho, em Jerusalém, que era ao mesmo tempo um centro de devoção religiosa de assistência aos pobres, modificara-se sob a influência de Tiago, que se apegava fanaticamente aos princípios judaicos. Expandia-se o movimento cristão pelo mundo como a rede da parábola, colhendo em suas malhas peixes de todas as procedências. Com isso, práticas judaicas e pagãs infiltravam-se no meio cristão, desfigurando-o. O culto cristão se enriquecia com falsas pedrarias e se empobrecia espiritualmente. Os fenômenos mediúnicos eram asfixiados pelo afluxo de elementos que se deixavam fascinar por teorias e práticas de revivescência mágica. No quarto século, as antigas igrejas cristãs já adotavam as aras pagãs em forma de altares em que os ídolos surgiam, adaptados pelos cristãos desviados do Cristo. Argumentava-se, se os sacerdotes dos deuses falsos dispunham de templos suntuosos e vestiam roupagens e paramentos de esplendente riqueza, como admitir-se que o culto do Deus verdadeiro continuasse obscuro e pobre? A tentação da riqueza, do esplendor fictício, das investiduras divinas, da hierarquia sacerdotal liquidava as últimas esperanças da sobrevivência da humildade primitiva. As ligações políticas lançaram a última pá de terra nas esperanças mortas. O cristianismo fora absorvido pelo mundanismo.
Criou-se então uma situação difícil para os cristãos. O judaísmo apoiava-se na tradição das manifestações mediúnicas de Yahvé, que validavam as investiduras dos mandatários de Deus. As igrejas pagãs estavam em relação direta com os seus deuses, através dos oráculos e das pitonisas. Mas a igreja cristã perdera o fio de Ariadne das comunicações espirituais e caíra nas garras do Minotauro. Quem poderia validar as investiduras divinas? Criaram-se então os concílios, em que se pressupunha a inspiração de Deus para as conclusões de intermináveis debates. Não obstante, era evidente a presença de mandatários da política mundana forçando a vitória dos seus pontos de vista, das decisões de interesse dos mandatários políticos. Essa situação se definia com a crescente multiplicação de compromissos mútuos, que tanto interessavam aos reinos da terra como ao reino do céu. Mas era evidente que o reino de Deus, anunciado por Jesus, desaparecia do horizonte terreno. Essa curiosa situação só poderia resultar na estrutura política, religiosa e social dos três estados que a Revolução Francesa teria de abalar logo mais, instituindo o terror como resposta histórica à Inquisição e levando Robespierre à Catedral de Notre-Dame, para ali assistir à entronização da bailarina Candale, no altar de Nossa Senhora. A religião da razão, fundada por Chaumette, não precisava de validade divina para as suas investiduras, que se fariam em nome da razão. Depois disso, viria Augusto Comte com a religião da humanidade. Os homens destronavam Deus e esqueciam o Messias judeu que tivera a fraqueza de entregar-se aos romanos para ser crucificado. Mas antes que isso se tornasse uma realidade, os mandatários de Deus, no cristianismo entranhado na carne do mundo, já teriam conseguido uma fórmula mágica de legitimidade das ordenações da Igreja, através das procurações simbólicas que vinham do apóstolo Pedro até os bispos de Roma. Deus não falava mais diretamente aos seus servos, pois lhe haviam caçado a palavra na boca dos profetas, nem falaria de maneira indireta, através de seus mensageiros, os anjos, segundo a expressão de Paulo, porque o culto pneumático fora proibido e convertido em manifestações secretas, privativas das cúpulas hierárquicas. Essa situação histórica, que permanece até hoje, mantém o chamado cristianismo oficial na condição de estranha e única religião do mundo, que não dispõe de meios espirituais para validar os seus mandatos divinos. Cortada a ligação natural com o céu, consideradas as manifestações espirituais como diabólicas, condenados os que a recebem ou nelas creem, o cristianismo se tornou autossuficiente, como árvore transplantada definitivamente para a terra, onde mergulhou as suas raízes, antes divinas, mas agora humanas e terrenas. Todos os processos de avaliação da legitimidade de um milagre, de uma profecia, de uma manifestação pneumática, decorrem e dependem de sistemas puramente humanos, em que Deus é submetido ao julgamento dos homens investidos de prerrogativas terrenas. Duas são as linhas da autoridade cristã, a infalibilidade e intangibilidade das escrituras judaicas, embora essas escrituras sofram constantes modificações feitas pelos homens, e o critério das cúpulas hierárquicas da Igreja. Fora disso, podem os anjos tocar as suas velhas trombetas, que não serão ouvidos nem emocionarão ninguém. Esse é o resultado estranhíssimo dos excessivos convencionalismos do Cristo oficial, que acabaram transferindo para a alçada exclusiva dos homens as antigas prerrogativas de Deus. E tão naturalmente se fez tudo isso, ao longo dos milênios, no jogo das convenções conciliares, que ninguém percebe a difícil situação moral e espiritual dos mandatários de Deus na terra, na verdade desprovidos de qualquer legitimidade divina dos seus mandatos. Os gnósticos, que enfrentaram o avanço dos cristãos, apoiados pelo imperador Constantino, de Roma, diziam-se herdeiros de uma revelação antiga, que se conservara na sucessão dos mandatos. Pretendiam a universalidade, como os cristãos, mas não dispuseram de um apoio político e militar suficiente, sendo condenados como hereges. Os cristãos realizaram sua institucionalização sob a proteção romana toda-poderosa. Tinham o mandato de César, mas faltava-lhes o de Deus?
todas as seitas cristãs que discordavam da posição dos protegidos de Roma eram declaradas hereges e muitas vezes exterminadas. A mesma aliança anteriormente efetuada entre romanos e judeus, em Jerusalém, efetuava-se então entre romanos e cristãos, com um propósito mais vasto, que era o domínio do mundo. Por mais que desejemos dourar essa situação, alegando a necessidade de expansão do cristianismo para a salvação da humanidade, a verdade dos fatos históricos nos mostra que o objetivo principal, e que realmente se realizou, pelo menos em parte, era o domínio político e militar dos povos sob o prestígio da Igreja cristã apoiada pelo Império. Era natural que isso acontecesse, num tempo em que o poder político e militar se fundiam com o poder espiritual. Ambos se misturavam na imaginação do povo e era fácil mostrar de que lado estava Deus, pois o Todo-Poderoso não podia ser jamais derrotado. As vitórias de Constantino eram a prova inegável e indiscutível de que Deus o apoiava. E quando a própria Igreja esmagava uma seita considerada herege, era claro que Deus estava com ela e não com os derrotados. A ignorância generalizada invertia a posição dos valores morais e espirituais, estimulando a criação do poder unificado que por sua vez unificaria o mundo em Cristo, para a salvação de todos. Compreende-se bem essa situação decorrente das antigas heranças mágicas, mitológicas e teológicas de todos os povos envolvidos. O que não se compreende é a falta, até hoje, de estudos mais aprofundados e independentes para a investigação de todo esse processo, no qual a seita miserável dos Galileus tornou-se a parceira do império que a combatia, para a conquista do mundo. Não se trata de encarar o problema em sentido místico-religioso, pois então a explicação logo aparece como sendo apenas a vontade de Deus. Apenas, sim, porque essa vontade soberana anula todas as demais. O que nos falta é a análise racional e rigorosa das constantes e variantes desse gigantesco processo de totalitarismo político-religioso que por pouco não congelou para sempre, na dogmática fria da Igreja, toda a evolução cultural da humanidade. Voltando ao problema específico da legitimidade dos mandatos divinos do mundo cristão, tentemos esclarecer os motivos diversos, além dos já alegados, pelos quais essa legitimidade realmente não existe. 1 graus, Jesus não fundou nenhuma religião nem instituiu nenhuma igreja, segundo sustentam os grandes pesquisadores da história cristã, desde Renan até Guignebert. Não instituiu nenhum sacramento nem procedeu a nenhuma espécie de ordenação sacerdotal. Afastado de todas as instituições religiosas dos judeus, não se subordinou a nenhuma delas e criou apenas um movimento livre e aberto de preparação do homem para um mundo de paz e concórdia, justiça e amor. Nesse movimento eram admitidos publicanos e samaritanos, ladrões e cortesãs, os puros e os impuros de Israel, o que escandalizava os judeus ortodoxos e os levou a rejeitá-lo. 2 graus, as palavras de Jesus a Pedro, chamando de pedra e dizendo que sobre essa pedra construiria a sua igreja, são contestadas no próprio meio cristão. As igrejas protestantes defendem a tese de que a pedra não era Pedro, mas a revelação que ele fizera de que Jesus era o Cristo. E Pedro, na verdade, não fundou nenhuma igreja. Participou do movimento cristão, revelando não o compreender suficientemente, como vemos por suas atitudes relatadas no livro de Atos e nas epístolas de Paulo. Este, sim, Paulo de Tarso, aglutinando as chamadas igrejas dos gentios e ligando-as à casa do caminho, de Jerusalém, fundou a igreja cristã, desligando para isso a de Antioquia da sinagoga local e dando-lhe a independência necessária à sua completa institucionalização. Mas Paulo não se colocou na posição de chefe da igreja, nem procedeu a ordenações sacerdotais, recusando-se mesmo a batizar, pois segundo afirmou, só batizara uma vez e não mais voltara a fazê-lo, porque a sua missão não era batizar, mas pregar o evangelho. Apesar de sua formação farisaica, Paulo de Tarso compreendeu a orientação de Jesus e não pretendeu criar uma igreja cristã nos moldes judaicos. Cortou o processo das ordenações, depois de haver circuncidado Apolo, o que passou a considerar como um dos seus erros.
A possível transmissão da ordenação de Paulo pelo próprio Cristo não se efetivou, mesmo porque Paulo não se considerou ordenado, mas somente esclarecido pelos ensinos do Cristo. 3 graus, Pedro, apontado como o primeiro Papa, nunca exerceu essa função em Roma e em parte alguma. Até mesmo o fato de haver estado em Roma, é hoje posto em dúvida pelos pesquisadores universitários, não havendo nenhuma prova válida da sua presença em Roma ou do seu suposto papado. Por outro lado, não consta que Pedro se tenha arrogado, em algum momento de seu apostolado, o direito de fazer ordenações sacerdotais em seu nome ou em nome do Cristo. 4 graus, o episódio do Pentecoste, considerado como ordenação divina do próprio céu, dando aos apóstolos o direito de transmiti-la às gerações seguintes, não foi de ordenação sacerdotal, mas de confirmação da validade do culto pneumático, que a Igreja mais tarde extinguiu. As línguas de fogo sobre os apóstolos, fazendo-os falar línguas estranhas, era uma manifestação espiritual que confirmava simplesmente a capacidade dos mesmos para receber e divulgar mensagens espirituais. O reverendo Harold Nilsson, tradutor da Bíblia para o irlandês, em seu livro O Espiritismo e a Igreja, descreve uma sessão espírita em que esse fato se reproduziu, tendo o bispo que o acompanhava, seu superior em Belfast, declarado que só naquele momento compreendera a realidade e significado das línguas de fogo. Estava diante do fenômeno de xenoglossia, da mediunidade de línguas. Ocorrências desse e de outros fenômenos eram comuns na fase de divulgação do Evangelho, para a confirmação objetiva dos princípios pregados. Como vemos, pela sequência acima, não há possibilidade de se estabelecer qualquer continuidade válida, a partir do Cristo ou mesmo de Pedro, de Paulo ou de outro apóstolo, na transmissão de poderes divinos para a investidura de ordens sagradas. Mas depois do Edito de Milão, baixado por Constantino e Licínio, suprimindo as perseguições aos cristãos e dando liberdade ao culto de todas as religiões, o imperador Focas, em 607, concede prerrogativas especiais aos bispos de Roma sobre todo o império. Tem início o papado, que entra no direito político de conceder investiduras divinas. Esse episódio confirma a natureza puramente humana das ordenações da Igreja. Em 391, o imperador Teodósio declara o cristianismo religião oficial do império. O cristianismo oficial se incumbe de liquidar não só as religiões pagãs, mas também as seitas cristãs rebeldes às decisões de Roma, no campo da fé. Os mandatários de Deus, investidos nessa condição celeste pelo poder de César, passariam a exercer por todo o mundo seu ilimitado poder, que ia das profundezas da terra, onde se localiza, certamente na pirosfera, a penitenciária eterna do inferno, até as alturas do céu, em cujo esplendor divino são recolhidos os eleitos que os mandatários recomendam, no próprio cadáver, às autoridades celestiais. Mas a Igreja não foi capaz de localizar o purgatório, essa misteriosa casa de correção, que Kardec mais tarde localizaria aqui mesmo, na superfície sofrida do planeta. Essa colocação aparentemente impiedosa da situação do cristianismo oficial nada tem a ver com sentimentos religiosos. Um bom católico, de olhos piedosamente fechados para todas essas incongruências e outras muitas que seria longo enumerar, não perde o tempo que dedica à fé e à prática do bem, no campo da sua religião. As religiões são caminhos de elevação espiritual, meios de transcendência. Os que creem numa religião e a seguem com devoção verdadeira, nada tem a ver com os erros ou enganos de sua formação no passado. Fazemos esta análise por tratar-se de um problema de maiores dimensões, um problema cultural que exige maior atenção nesta fase de transição da nossa civilização, para uma civilização realmente cristã. O cristianismo não é uma religião, é uma doutrina do conhecimento, que fornece elementos para muitas religiões. A finalidade do cristianismo não é a salvação da alma após a morte, mas a sua salvação aqui mesmo na terra. Uma civilização cristã de verdade é um arquétipo que temos de atingir através de completa reformulação de nossos precários conceitos sobre Deus, a vida, o homem e a grandeza infinita do cosmos.
As religiões nascidas do cristianismo ainda não se fizeram dignas da fonte que as gerou. Para que se elevem até a pureza da fonte, é necessário que o próprio conceito do Cristo e do cristianismo sejam reformulados. Mas como reformulá-los se não procurarmos colocá-los em termos racionais, através da crítica histórica e de revisão lógica e ontológica dos seus princípios, da sua moral, da sua substância e da sua estrutura? O cristianismo é um dos grandes momentos de síntese da evolução terrena. Ele nos oferece o passado e suas experiências